programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje, que relação tem o cinema com a educação? Você ficará sabendo no Educação em Debate. Valorização da cultura afro-brasileira. Acompanhe mais uma série de reportagens em Betim e em Divinópolis. Água e energia não são mercadorias, diz Jocely Andreoli, da coordenação do MAB, no quadro Atualidade. A educação e o cinema têm muito a ver, especialmente o cinema arte, que pensa, dialoga e nos emociona. É o que diz Inês Teixeira, doutora em educação e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, nessa conversa com a coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira. Educação em Debate. Conversamos com a Inês Teixeira. Ela é professora da Faculdade de Educação do UFMG, fundadora da atual coordenação da Rede Latino-Americana da Educação, Cinema e Audiovisual. Inês, é um prazer recebê-la no nosso programa. Para mim também, Beatriz, eu já aproveito para agradecer essa feliz oportunidade. Bom, Inês, o que cinema tem a ver com educação? Tudo. Depende do que você pensa que é a educação e do que você pensa que é o cinema. A educação nós estamos entendendo como processo de formação humana que devem desenvolver nos sujeitos capacidades intelectuais, ético-morais e estético-expressivas. E nessa ideia, nesse campo da estética e da expressividade, o cinema vai se colocar, assim como outras linguagens e manifestações da arte. E agora, imediatamente nós teríamos que falar na educação, qual cinema? E aí nós entendemos que a educação se aproxima, ela deve dialogar, deve estar muito íntima do que nós chamamos o cinema de criação, que é o cinema de arte, o cinema que pensa, o cinema que nos emociona e que não é o cinema de puro comércio reduzido à indústria cultural. Então, essa aproximação, eu costumo dizer o nome de um filme de um grande diretor alemão, Wim Wenders, que educação e cinema estão tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Então, olha bem, depende de como a gente pensa a educação. Porque se a gente pensa a educação como esse processo de formação humana, em todas as dimensões da experiência humana, o cinema de criação pode ser um grande parceiro, assim como outras linguagens. Isso de um lado. De outro, pensando no Brasil, nossa realidade, América Latina, a gente entende que a aproximação do cinema com a educação se dá em dois sentidos. De um lado, a gente pode trabalhar muito na escola com exibição de curtas, exibição de longas, exibição de fragmentos fílmicos. É uma potência a possibilidade do cinema e da imagem que ele nos oferece para trabalhar nas escolas em projetos de educação. De um lado isso, de outro, é muito importante que os meninos e os professores possam também eles fazerem pequenas criações fílmicas. Então, nossos projetos e a Rede Quino, a gente trabalha nessas duas direções. Primeiro, enfatizamos o cinema de criação, porque nós achamos que nossas crianças, adolescentes e jovens têm direito ao cinema de criação, ao cinema de arte, extrapolando o cinema de puro consumo. De um lado e de outro, temos inúmeras metodologias de trabalho e muitas possibilidades de estar fazendo pequenas experimentações, pequenos exercícios fílmicos com os meninos, e o Brasil tem belos projetos já nessa direção, as crianças, os professores fazendo criações com cinema, com audiovisual. Então eu diria que esse é um feliz encontro, muito feliz, da educação com o cinema. Nos conta sobre o seu trabalho, A Escola Vai ao Cinema. Então, nem é um trabalho só meu, ele foi pensado junto com o professor Zé Miguel Lopes, nós dois coordenamos. Eu tinha sempre esse desejo de auxiliar, contribuir para esse feliz encontro da educação com o cinema. Então, imaginamos esse livro, ele está inspirado num livro de A História Vai ao Cinema, com filmes brasileiros, no caso, A História Vai ao Cinema. Aí eu imaginei, não, nós precisamos fazer Escola Vai ao Cinema. Aí a gente escolheu um conjunto de 12 belíssimos filmes que discutem e que tematizam a escola,
fizemos esse primeiro livro e ele deu muito certo, e aí a gente tem uma coleção. Então nós temos a coleção Educação, Cultura e Cinema, o primeiro volume é A Escola vai ao Cinema, o segundo é A Mulher vai ao Cinema, o terceiro volume é A Diversidade Cultural vai ao Cinema, o quarto volume A Infância vai ao Cinema, o quinto volume A Juventude vai ao Cinema e o sexto volume A Família vai ao Cinema. Agora deve sair até o ano que vem um volume que é A Educação Inclusiva, a Educação Especial vai ao Cinema. É uma coletânea, né? É um livro modelo coletânea. A gente escolhe belos, grandes filmes de diretores importantes, brasileiros e do cinema internacional, e pede colegas da área da educação para escreverem sobre esses filmes. Então o livro, na verdade, é um conjunto de filmes pensados, comentados por nossos colegas da educação. Cada livro, cada volume com um conjunto de filmes. Agora, é claro que já tem muitos outros tantos, muitos eu não diria, mas já temos outros livros importantes para fundamentar esse diálogo da educação com o cinema, e já temos projetos que estão gerando livros. O nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação, que eu coordeno, o grupo chama-se MUTUM, Educação, Cinema e Docência. Esse grupo tem o nome de MUTUM por Guimarães Rosa, por Minas Gerais, e porque nós consideramos um belíssimo filme brasileiro, eu recomendaria para todos, chamado MUTUM. Então, esse grupo, por exemplo, nós acabamos de uma pesquisa interessante para a gente conversar sobre ela, chamada Enredos da Vida, Telas da Docência, os professores do cinema, onde nós tentamos perguntar, através de questionários, aos professores, como que o cinema está no cotidiano da vida deles e o que eles fazem com o cinema na escola. Essa pesquisa gerou um livro que vai ser lançado ano que vem também. Enfim, é um campo muito promissor, tem crescido muito. Nós temos feito encontros muito importantes da Rede Quino. Enfim, é um campo que a gente precisa explorar, e as crianças, os jovens gostam de trabalhar com cinema, com imagem. Eu penso que pode ser uma forma da escola ser mais leve, mais feliz, introduzindo, né, o cinema, as imagens, o audiovisual nos trabalhos dos professores. As crianças e os jovens, em geral, gostam muito desse tipo de proposta pedagógica. Nos fale, Inês, sobre o projeto Inventar a Diferença. Então, Beatriz, esse livro, ele é a base, digamos, para o desenvolvimento desse projeto chamado Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos. Ele foi um projeto da Secretaria do Governo Federal de Direitos Humanos, o professor César Migliorin. É belíssimo livro, veja só. O César fez com uma equipe da Universidade Federal Fluminense um edital para o país inteiro. Os grupos e as pessoas e as escolas concorreram, nosso grupo de pesquisa, o MUTUM, concorremos e conseguimos. Então, em Minas Gerais foi o nosso grupo, e o projeto é isso que eu havia falado, um projeto propõe vários tipos de metodologia de trabalho, de discussão, de organização de grupos para fazerem exercícios fílmicos, experiências com cinema nas escolas públicas do país. Foi muito lindo. Todos os estados da federação tiveram um grupo nas escolas públicas, e esse livro é a base. Você vai encontrar nele, além de um CD com alguns trabalhos, ele, na verdade, ele discorre sobre algumas metodologias. Por exemplo, uma muito linda, cartas filmadas. As crianças, os jovens, os professores fazem cartas, filmam cartas nas escolas, mandam para outras escolas. Nós vamos ter o prazer de fazer a mostra do Inventar com a Diferença, aqui de Belo Horizonte, no próximo mês de novembro, quando as escolas e os meninos vão apresentar o que fizeram. Então, esse é um projeto nacional, coordenado pela Universidade Federal Fluminense, e nós concorremos no edital, e eles nos classificaram. É muito bonito, nós fizemos umas 8 escolas públicas aqui de Belo Horizonte. Uma delas foi a Escola Municipal, a Escola Estadual Jovem Protagonista, com meninos que estão acautelados, e temos tido coisas belíssimas de trabalho com esses jovens que não podem, né, sair na rua. Enfim, é um projeto muito bonito, foi concluído, deve haver uma segunda edição, e os interessados nos procurem, porque tem outras escolas querendo continuar o projeto nelas. A Lei 13.006, iniciativa do Cristóvão Buarque, tornou obrigatória a exibição 2 horas por mês de filmes nacionais,
como componentes curriculares. Qual a sua avaliação? Muito boa de um lado, Beatriz, e de outro eu vejo com muita preocupação. Na verdade, quando o Cristóvão fez o projeto de lei, nós da Rede Quino procuramos por ele, discutimos com ele e apoiamos. Apoiamos ainda que tenha sido em caráter obrigatório e não tenha sido discutido com os professores, né? Você, como sindicalista e com toda a sua história, há de compartilhar comigo uma grande preocupação, que é o fato das alterações curriculares, das políticas educacionais no Brasil não serem discutidas com os professores. Esse ponto já nos preocupa, porque de repente chega na escola mais um elemento curricular sem que a gente tenha sido ouvido. O Brasil tem que acabar com essa terrível prática de formulação de políticas educativas sem ouvir os seus educadores. Não é mais possível discussão e formulação de políticas de educação que cheguem nas escolas como pacotes fechados. Esse projeto de lei do Cristóvão Buarque teve esse caminho. Contudo, ou melhor, ainda assim, nós achamos que foi muito importante porque é uma oportunidade para o cinema brasileiro ser conhecido pelas crianças, pelos nossos jovens, pelos próprios professores nas escolas, porque é muito claro no campo do cinema no Brasil o colonialismo hollywoodiano, né? Nossas salas de cinema, em shopping, onde seja, as que restam, e mesmo na internet, é muito difícil o acesso do cidadão a bons filmes. A cinematografia brasileira tem coisas belíssimas, inclusive atualmente, com uma geração nova de jovens diretores que têm feito coisas maravilhosas, a exemplo por exemplo, O Som ao Redor e outros filmes brasileiros. Então, a gente viu com muita alegria, embora com preocupação, esse adendo à LDB. Qual é a preocupação? Primeiro, esse fato de, mais uma vez, alterações curriculares chegarem nas escolas de uma forma mais autoritária possível. Segundo, o fato de que qual cinema brasileiro vamos levar às escolas, o que vamos fazer com essas 2 horas de cinema brasileiro, e aí eu agradeço muito pela oportunidade de falar sobre isso aqui. Nós, na Faculdade de Educação, vamos fazer evento, discussões, esperamos o sindicato e todos os colegas. É preciso que a gente pense muito sobre isso, porque podem ser feitas coisas maravilhosas, com belíssimos trabalhos com o cinema brasileiro nas escolas, ainda que seja só de exibição, mas é algo de muita responsabilidade. A gente tem que pensar muito quais filmes levar, como levar, de forma que esse adendo à LDB seja algo que acrescente muito a experiência estética, a experiência reflexiva, porque o cinema faz pensar, né, Bia? O cinema não faz só nos emocionar, ele não é uma experiência estética no sentido restrito, ele é muito potente do ponto de vista da experiência humana. Então, eu queria fazer um apelo a todos os nossos colegas, a quem nos ouve, a todos nós preocupados com as novas gerações brasileiras, a sua formação, para que a gente ajunte nossos esforços e faça coisas bem bonitas com essa nova lei. Não é? Então, lembrando, a obrigatoriedade de 2 horas de exibição de cinema brasileiro em todas as escolas de educação básica do país, e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir resolver as dificuldades. Tem escolas que não têm nem equipamento para uma boa exibição fílmica, e vamos fazer coisas muito bonitas para a formação das nossas novas gerações. Hoje a nossa conversa foi sobre cinema e educação. Com a professora Inês Teixeira, agradeço muito a oportunidade dessa conversa tão agradável. Nós que agradecemos, em meu nome pessoal, em nome da Quino, e espero que a gente continue sempre conversando. Muito obrigada. O jurídico do Sindiúti esclarece a sua dúvida. Tira dúvidas. Existe alguma previsão para reajuste salarial? Desde que os vencimentos dos servidores foram alterados para subsídio como forma única de pagamento, a legislação apenas garante que haverá o reajuste de forma anual.
Entretanto, não há previsão quanto percentual de reajuste para os servidores. Saiba agora a opinião dos educadores de Minas Gerais. Profissão educador. Para fazer algumas reivindicações ao governo, quais sejam: primeiro, melhoria salarial, mais investimentos nas escolas, acabar com o sucateamento das escolas públicas de Minas Gerais, porque hoje os trabalhadores não suportam mais conviver com os péssimos salários que hoje a gente ganha na rede pública estadual. Jocely Andrioli, do Movimento dos Atingidos por Barragens, fala sobre reforma política e a redução da tarifa de energia em Minas. Atualidade. Estamos recebendo hoje o Jocely Andrioli. Ele é membro do MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, e também da Plataforma Operária e Camponesa pela Energia. Jocely, no ano passado vocês fizeram um plebiscito da energia aqui em Minas Gerais, e neste ano que terminou agora, 2014, vocês fizeram um grande plebiscito sobre a Constituinte, para a reforma política. Você tem um balanço positivo dessas mobilizações? Muito bem, Aloysio, é um prazer participar desse programa. Os movimentos sociais, o ano de 2013 e 2014 foi anos de muita luta. O plebiscito da energia conseguiu em Minas Gerais unificar todos os movimentos sociais para buscar a redução da tarifa e do ICMS na conta de luz. Foi um plebiscito bastante vitorioso realizado. Tivemos mais de 630 mil votos no estado de Minas Gerais, onde a população optou pela redução da tarifa e do ICMS na conta de luz, que é uma das tarifas e também ICMS mais caros do Brasil. Continuando a isso, já começou um plebiscito popular no Brasil para a mudança do sistema político. Ou seja, um plebiscito que reivindica uma constituinte exclusiva e soberano para fazer a mudança do sistema político. Esse plebiscito foi também vitorioso. Em Minas Gerais, nós conseguimos mais de 1.200.000 votantes se pronunciando por uma constituinte. No Brasil, somamos 7.500.000 votos em defesa de ter uma constituinte para mudar o sistema político brasileiro, que hoje está em crise, falido. Sobre a reforma política, o assunto surgiu em 2013, a presidenta Dilma defendeu, agora, pós eleições presidenciais, retoma o movimento por essa constituinte. É isso mesmo? Há chance do Brasil ter um plebiscito ou um referendo para fazer a reforma? Nós defendemos um plebiscito porque precisa o povo ser ouvido. Um referendo seria decisões de deputados que impõem à população. Então, um plebiscito é fundamental. Ou seja, antes da reforma, ter o plebiscito. Ter o plebiscito para ter uma constituinte exclusiva para a mudança do sistema político. Hoje, os congressistas, que hoje é o congresso mais conservador desde 64, desde a ditadura militar, visto que 10 empresas financiaram 360 parlamentares eleitos, ou seja, as grandes empresas é que são as donas dos deputados que não representam o povo brasileiro, e para isso precisa ser feito uma constituinte, porque os deputados não vão votar contra si próprios, não vão decidir contra si próprios. Então a necessidade é urgente, necessária, está tendo vários atos no Brasil para cobrar essa constituinte exclusiva para a mudança do sistema político, o que vai de fato mudar e transformar as outras pautas que tanto necessita no Brasil serem transformadas. Ok, Jocely, muito obrigado. A você também. Até o próximo programa. A valorização da cultura afro-brasileira nas escolas públicas de Minas. Conheça experiências em Betim e em Divinópolis. Práticas pedagógicas nas escolas públicas mineiras. A escola que envolve é aquela que também convida o aluno a participar da vida da comunidade, a conhecer suas raízes, sua cultura e sua história. É assim que em Betim, na Escola Municipal Maria da Penha, os educadores estão cativando seus alunos com o projeto Memória, Comida e Ancestralidade, desenvolvido pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos, EJA. A parte mais importante para mim foi o passeio, ao Quilombo, que o professor José Luiz levou a gente, professor de História. E também os filmes, o Hotel Ruanda, que a professora Valéria passou para a gente.
enfim, o trabalho com a professora de arte, né, a Ivone. Então, assim, todas as matérias, assim, não tem como descrever, porque são todas, assim, riquíssimas, muito interessantes. Eu estou gostando muito desse projeto, porque esse projeto me fez conhecer uma cultura muito diferente, divertida. Foi muito bacana lá no Quilombo, eu adorei, conheci muitas pessoas novas. O projeto veio ao encontro da Lei 10.639 de 2003, que determina a inclusão da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira na grade curricular das escolas públicas e privadas. Mas a visita ao Quilombo do Sapé, em Brumadinho, teve também outros significados. Eu quis, no meu trabalho, né, nessa experiência, eu enfocar o atual, a África atual. E para esse enfoque eu escolhi o filme Hotel Ruanda, que trata de questões deixadas, né, na África durante o imperialismo europeu e que culminou no que hoje a gente tem na África, grandes conflitos. O Hotel Ruanda é um filme que trata sobre um conflito entre os Tutsis e os Hutus, que foi uma herança deixada, né, devido a essa separação que os belgas fizeram na época do colonialismo. Lições de vida, conhecimento e a certeza de que este é um projeto que veio para ficar. Eu faço uma avaliação muito positiva do trabalho, percebo que os alunos cresceram na autoestima, na socialização, na participação constante na escola e acredito que eles devem ter crescido muito com esse projeto. Eles identificaram com a cultura, né, que é a nossa cultura, e vão levar para sempre na vida deles a experiência daquilo que eles fizeram. Nós estamos muito felizes e a proposta é continuar com esse trabalho. O resultado prático dessa experiência, um dos primeiros resultados, foi a questão em que todos os professores da escola, eles se envolveram num projeto, e o projeto, ele não se tornou um projeto individual, ele tem uma cara e identidade da Escola Maria da Penha, trabalhando com os alunos das séries iniciais e também do segundo segmento. E para os alunos, o envolvimento desses alunos no resgate da sua memória, no resgate de ressignificando a sua cidadania e também conhecendo e percebendo que a nossa cultura, ela tem muito da cultura africana, desde a culinária, desde os pequenos atos do dia a dia, perpassando e chegando até a sala de aula, através da música, da dança e da literatura. No Brasil, apesar de muita gente dizer o contrário, o racismo existe. E esse foi um dos assuntos debatidos na cidade de Divinópolis durante um seminário que colocou em discussão a cultura afro-brasileira. Inclusive, no nosso seminário, nós vimos aí depoimento de vários estudantes e professores que comentaram aí para nós que essa matéria não é difundida. Ou seja, a história dos negros da África e a história deles no nosso país, mãos que construíram esse país, não é estudada em nossas escolas. E é necessário que essas leis tenham eficácia. Leis são criadas para isso. E, infelizmente, é um grande problema que nós temos no nosso país, é isso. Temos muitas leis e pouca eficácia dessas leis no nosso país. Outro assunto discutido foi a Lei 10.639 de 2003. Mas, segundo o professor e vice-presidente do Movimento Negro de Divinópolis, esta é uma realidade que ainda não faz parte do município. A expectativa de nós educadores, e principalmente os que defendem, né, a causa, que lutam pela causa da inclusão da temática étnico-racial e principalmente da história e cultura afro-brasileira e africana dentro dos quadros de educação de Divinópolis, é que não fique só na lei, nas letras frias da lei, mas que também sejam colocadas como vida, como prática dentro da sala de aula e, principalmente, no dia a dia de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem e adulto que estão dentro da rede de ensino municipal. Então, a esperança nossa é que, com a inclusão da temática, tanto os alunos quanto os professores, os gestores educacionais, sejam movidos a lutarem por essa causa e, principalmente, viver essa causa no dia a dia. Relatos emocionantes de quem viveu na pele a discriminação racial desde a infância e ainda hoje luta contra o preconceito. Isso vem junto com o bullying. Já me chamaram de várias coisas, tição, zulu, mas eu tento seguir
para frente, não lidar, não rebater. Eu sigo de frente, eu olho... Quando a pessoa vai falar isso comigo, entra no ouvido, sai no outro, sempre levando um sorriso na cara e alegria. Todo dia é uma consciência negra, a gente não pode ter só no dia 20, né? A gente tem que trazer essa consciência para o cotidiano da gente, que é todo dia. Unirmos força, Comissão de Educação, Comed, Superintendência, Secretaria de Educação, Sindicato, MUND, enfim, todo mundo com os mesmos ideais de lutarmos junto. Aí somar essas forças para poder sim, aí de fato a gente ter a Lei 10.639 de fato ser aquilo que a gente espera dela. Através desse trabalho as possibilidades virão, e virão de forma real, não é de forma fantasiosa não. E eu estou muito feliz com esse seminário, porque eu acho que aqui hoje os gestores entenderam. E um pouco, né? Porque aqui hoje tiveram aproximadamente 600 e poucos alunos. E eles vieram prontos. Estava engasgado. Porque talvez dentro da sala de aula eles não têm possibilidade de falar o que falaram aqui. Contaram a sua história. De Brasília, você acompanha agora as notícias da CNTE. Momento CNTE. Hoje, a sede da Confederação Nacional dos Educadores e Educadoras do Haiti funciona em uma sala no pátio de uma escola, depois que a sede foi destruída há 5 anos, no último grande terremoto. Para garantir uma nova estrutura para os trabalhadores haitianos, a CNTE fez uma campanha com a Internacional da Educação e com a contribuição de 32 sindicatos brasileiros, foi possível comprar um terreno no valor de $82 mil. Agora, falta arrecadar recursos para construir um novo espaço. A segunda fase já começou. Os sindicatos estão colaborando com 6 parcelas proporcionais à arrecadação de cada entidade. A expectativa é que a sede fique pronta até o final de 2015. O compromisso da CNTE é conseguir $150 mil. A secretária de Relações Internacionais, Fátima Silva, explica que os processos são demorados naquele país, que tem escassez de mão de obra técnica, preços superfaturados e instabilidade política. Mas ela conta com a ajuda dos educadores. Nessa segunda fase, é fundamental que todos os sindicatos da CNTE venham a colaborar, principalmente porque nós temos uma outra realidade, que é o valor do dólar. Quando nós começamos esse processo, o dólar estava 2 por 1. Hoje está quase 3 em relação, ou seja, R$3 para poder comprar um dólar. E toda essa transação, enfim, a compra de materiais e tudo, é feito com base na moeda norte-americana, com base no dólar. Então é um apelo à solidariedade, um apelo à realidade dentro das nossas capacidades. Imagina o Brasil, a CNTE tem mais de 1 milhão de afiliados, cada um dando um pouco, forma o bastante, que para eles são muito. Então é uma solidariedade baseada nos princípios nossos, da autonomia e da soberania também dos povos. No momento CUT Minas, a voz dos trabalhadores. Momento CUT Minas. Existem empresas que respeitam as regras do trabalho decente? Acho que há sim, a maioria das empresas acabam respeitando a organização sindical. Eu diria que respeitam inclusive o trabalho decente, registram trabalhadores com carteira assinada, pagam todos os direitos, respeitam o meio ambiente. Mas é necessário esclarecer que há uma parcela das empresas que não respeitam. Nós temos exemplos a nível nacional que é uma situação indigna, não somente para o mundo empresarial, mas para nós. São empresas que não respeitam a organização sindical, são empresas que não registram o trabalhador, são empresas que não pagam os direitos, são empresas que não respeitam o meio ambiente. Portanto, a nossa luta é contra aqueles que não nos respeitam. E parabéns àqueles que respeitam. Por isso que é uma luta a nível mundial, a nível nacional também, para que trabalho decente não seja apenas uma agenda do mundo do trabalho, mas seja uma agenda também dos patrões. Para finalizar, fique agora com o nosso quadro de humor. E até a próxima!